Deus, o próximo me ajudasse, porque eu estou com minha garganta arranhando muito. E nós somos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ivaldino, né, os seus instrumentos. Pastor Ivaldino é uma bênção de Deus na minha vida. Ele é grandão, né? Eu tenho que entrar assim por baixo, né? Ele é grandão, né? Deus abençoe a vida do pastor Ivaldino. Muito bem, senhor pastor. Parabéns para você. Enquanto não piar, deixa o trem rolar aí. Amém, irmãos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a equipe que nos acompanha, a minha companheira, a pastora Deandre, pastor Israel, pastora Rosângela, os tocadores, né? Deus abençoe o irmão Elton, sua família, todos os irmãos que estão conosco, né? Que vêm lá no Planaltina. Eu notei que a igreja estava muito cheia, né? Mas os irmãos vão se retirando, que tem seus afazeres para resolver, né? Mas aí tem pessoas que veem hoje de perna para cima, perna para baixo, vai para cima, vai para baixo, fala, não espera para ouvir a palavra. E eu vou dizer um negócio para o senhor, pastor, me perdoe. Mas eu vou falar um negócio para o senhor. Esse negócio vai ficar doido com muita conversa e não esperar para ouvir a palavra de Deus, isso para mim não está com nada, viu? Olhe, eu sou pastor presidente de igreja, escute, a palavra de Deus ela é primícia. Irmão, se não tiver a palavra de Deus, meu querido, eu vou te falar um negócio, não acontece nada. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que salva. Então, meu irmão, se não for por meio da palavra, pastor, vai para meditando. Mas esse ministério é um ministério muito sério. Um carinho muito grande pela vida do pastor Ivaldino, a sua companheira, nessa equipe maravilhosa que Deus me deu a honra de conhecer, né? Está ali, o Adriano e o Galera, está ali. Deus abençoe o nome de Jesus, queridos. Se coloque sobre seus pés, tem muitas delongas, abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Vou ministrar um sermão rápido para os irmãos, para não ser padrão. Em seguida, nós vamos entrar com os corinhos de fogo aqui, dar uns ternos, irmãos, né? Eu quero dizer para vocês que ainda tem um foguinho aqui dentro, amém, irmãos? Amém, queridos? Ainda tem um foguinho, eu estava falando do pastor Israel, então que tem um povo que gosta de adorar a Deus ainda. Sabe o que, meu irmão? Os verdadeiros adoradores, eles realmente adoram. Então pessoas aqui que vai trabalhar no dia seguinte também, vai trabalhar aqui o fogo. Pessoas que têm que estar nativa, trabalhar na segurança e tantas outras coisas, mas estão aqui conosco nos adorando. Adorando o Senhor, amém? Marcos, capítulo 10, versículo 50, quem achou da glória. Vamos passar muito conhecido, diz assim: ele lançando de si o seu manto, deu um salto e foi até a Jesus. Pode colocar aí a sua Bíblia no banco, se assentar e ficar à vontade. Pode se assentar, Deus. Irmãos, quantos creem que Jesus é um milagre para você? Quantos creem que Jesus é um milagre para você? Quantos creem que o capeta dessa madrugada já está derrotado em Jesus? Quantos creem que Jesus vai te entregar a vitória? Quantos creem que ainda nessa madrugada o meu Deus vai restaurar o casamento? Quantos creem que meu Deus nessa madrugada, meu irmão, ainda vai abrir os céus ainda e pegar um milagre sobre a tua vida? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Vou liberar uma bênção nessa madrugada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vou liberar uma bênção muito grande. Eu não posso sentir o milagre de Deus como estou sentindo esse bênção.
de madrugada ela é menor. A fila de madrugada ela é menor. Aqui tinha muitas pessoas, irmãos, que era para estar aqui, mas foi embora. Muitas igrejas hoje não está cheio de estrela assim. Depois que eu pego e canto, já era para ir embora. Ei, Jesus disse que está aqui. Jesus disse, olha, ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio, irmão. Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está aqui no nosso meio, querido. Jesus está aqui no nosso meio. Quantos acreditam, levanta a tua mão e adora. Jesus está conosco. Irmãos, essa igreja é tão calorosa, tão bacana, que nem que o crente queira dar um reino, quando ainda mesmo assim é dar lugar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a simplicidade é muito grande. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus ele é simples. O nosso Deus ele é simples, irmãos. O nosso Deus ele é simples. Talvez a pessoa pense, será que Jesus vai entrar na minha casa e vai entregar o milagre dessa madrugada? Jesus ele é simples. E ele já entrou na sua casa. Ele já está pegando a tua mão lá de fora. Nosso Deus ele é assim, eita, meu Deus. Eu fico, irmão, imaginando a necessidade de cada um de vocês é cristão, de receber algo de Deus. Nessas mesmas promoções está o artimeiro. Nessas mesmas promoções de receber o milagre, assim como você e eu estamos aqui, só que a necessidade de artilheiro é maior que a minha e a sua. Escute, irmão, mas não deve dizer milagre, não interessa o que você vem buscar nessa madrugada. Ei, não interessa, o que interessa é que você vai alcançar, porque bem aventurado, meu irmão, é um crente que se levanta a buscar o Senhor da vida da e deixa a sua cama, deixa os seus afazeres para buscar o Senhor. Senhor, graças a Deus, eu vestindo-se da vida da vida, revestindo-se do poder de Deus. Nesses últimos dias, se o crente de fato e verdade não buscar o poder de Deus, não vai suportar a dificuldade que vem pela frente. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui nessa madrugada, meu irmão. É por isso que você está aqui. Esse é um sermão tão extenso, meu irmão. Se eu fosse ministrar mesmo, levaria muito tempo. Agora é uma ensinada muito rápido, falando sobre a vida desse Deus.
dia estava numa cidade chamada Tiberia. E ele estava pregando o Evangelho. Ele disse que quando eu atravessava, eu saí do lado da rua, eu tinha que passar pelo lado, eu disse que levantou aqui o tempestade. A tempestade desceu e o barco, quando ele cochilava. A Bíblia diz que ele se levantou e acalmou a tempestade. A Bíblia diz que ele foi ao outro lado. Existiu um moço que estava endemoniado, o demônio lá de Gadareno. A Bíblia diz que ele olhasse para os seus demônios daquele homem. Escute, irmão. Mas havia uma pessoa chamada Bartimeu que precisava de um milagre. Jesus ele ia para outra localidade, mas ele tinha que fazer algo em Jericó. Escute, irmão. Jesus ele criou uma situação para ir lá na cidade de Jericó. Ele não tinha nenhuma precisão, entre aspas, de ir lá, mas ele criou uma situação para ir lá, porque ele sabia que na beira do caminho existia um moço chamado Bartimeu. Escuta, irmão. Quando Deus quer abençoar alguém na terra, ele viu a situação. Talvez você está olhando para a tua situação nessa madrugada e não tem nenhuma expectativa para você alcançar o teu milagre. Escute, o meu Deus vai criar uma situação. O meu Deus vai criar uma situação, irmão. Ele vai criar uma situação para passar pela tua casa. Ele vai criar uma situação. Ele vai criar, ele vai criar. Ele vai criar uma situação para a tua vida. Ele vai. Ele vai. O meu Deus, ele vai criar uma situação, irmão. Porque se Deus ele não criar uma situação, eu e você jamais iremos alcançar o milagre. Parece que eu vejo, irmão, Deus olhando para o seu anjo do milagre, vejo. Aquele quer dizer que vai dar uma vitória na sua igreja. E dizer assim, olha, dá uma olhadinha aí, dá para a Assembleia de Deus, ministério do Pará. Mas é para olhar 5 para 3. Não é para olhar 5 para as 3. E as pessoas que ali estiverem, é para liberar uma bênção. Sabe aquela bênção, irmão, que estava lá no fundo do baú? Sabe aquela promessa antiga? Sabe aquela promessa de conquista? Sabe aquele milagre? Só é para liberar 4 às 3. Aí parece que eu vejo agora o rosto de Deus. Dá uma olhadinha para cá agora, pastor Brasil. E dizendo o seguinte, já foi embora lá de 50% do povo. A Deus diz assim, após o povo que está lá, esse que pode dançar o milagre. Porque ele vai respeito a minha palavra. Porque ele vai respeito a minha palavra. Porque esperar, irmão, muitas são a desculpa esfarrapada para não ouvir o Senhor, para não ouvir a palavra de Deus. Muitas são as pessoas que ficam nas costas batendo no outro nada. Escuta, irmão, isso aqui é obra. Eu nunca fui falar para a Senhora que mentira é uma taça e fica no contrário. Mentira e enche o povo de Deus. Essa história não é assim. Eu vou embora. O caminho você sabe o que é, irmão? É como a senhora passar a noite de dia, tirar a pé do chão, parar e no dia seguinte, continuar buscando Deus. A vitória vai descer. A vitória vai descer. A vitória vai descer. A vitória vai descer. A vitória vai alguém pegou o microfone da igreja e pegou o sermão judiando do povo de Deus. Mas bateu enganar. Aí tem pessoas que não têm espiritualidade, eles falam, meu Deus, que fala o quê, irmão? Que história que fala Deus o que escuta? A igreja do Senhor já foi muito judiada pelo cadeira. Agora é tempo de olhar pela cara do corpo do nosso pé. É
corajoso. E ele ficou olhando cheio da razão. No final de tudo ele disse: vem cá, mas por que você disse que eu sou corajoso? Ele disse: vem cá, tu é casado? Ele disse: sou. Tu foi noivo? Ele disse: fui. No período novo, vem cá, tu mostrava que alguém explicasse a meu noivo. Ele falou: se alguém quisesse isso, irmão, eu saí da cabeça instantânea. Ele disse: pois é, nessa noite o machucou a igreja do Senhor, nessa noite o judeu da igreja do Senhor. Ele disse: o meu Deus vai me honrar de justiça. Ele disse: o meu Deus vai me honrar de justiça, porque eu não sou mal de matar a noiva do Senhor. Você sabe o que eu digo? Eu vou dizer um negócio para você. A correção de Deus é bom demais. Até a Bíblia diz que Deus corrige o pecador. É por isso que eu vou judeu de Deus, você não sabe por quê? Essa igreja vai ter um livro muito bem colocado em Deus colocou. Se ela achar que tem que corrigir alguma coisa, Deus vai usar a igreja, meu irmão. Deus vai usar a igreja, não precisa eu vir para cá, irmão. Foi para me entregar o perdão de glória. Eu vim para cá em nome do Cordeiro Jesus. Foi para me entregar a minha conversa. Eu vim para cá, meu irmão. Foi para me entregar o meu milagre. Eu vim para cá para dizer que Jesus te ama e quem vai tirar de glória. Eu vim para cá dizer que a tua vida na salva. Eu vim para cá dizer que teu marido que foi embora. Estava aquele carro e o filho da vida. Ele vai voltar. Eu vim para cá para dizer que vale a pena esse caroço, meu irmão. Aqui. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó, fez os seus afazeres, foi estava saindo, na beira do caminho, estava na margem de Bartimeu. Irmão, a palavra Bartimeu significa homem impuro. Homem impuro. Você sabe o que acontece? Até na atualidade, hoje na atualidade, alguém tem alguma deficiência física. Os judeus, não existe uma tradição que vem desde a antiguidade, que diz que a pessoa tem que manter uma distância aproximadamente 10 metros da pessoa, porque diz que corre de se contaminar. Eu nunca ouvi falar que isso aqui reconhece alguém, eu nunca ouvi falar. Aí a acontecência olhava para aquele homem e discriminava o Bartimeu. Mas na verdade o nome dele não era Bartimeu, o nome dele era Bar, e Bar significa filho querido. Mas como aquele moço teve uma deficiência e veio a vida cedo, a juntação dele era Timeu, a juntar Bartimeu, aí significa filho impuro. Aí acontece, homem impuro. Eles marcharam Bartimeu e não dava nada para ele dizer: isso aí é só mais um mendigo, isso aí é só um homem impuro, esse aí não tem cultura puro, esse aí não tem como crescer. Quantas são as pessoas, irmão, que têm olhado para mim e para você e têm olhado para o lado do desprezo, como se nós não fosse nada. Tem pessoas que se acham muito grandes e talvez tenham olhado para mim e para você e não tem dado nada. Olha e não tem dado nada. Bartimeu estava nessas gravações. Diz a Bíblia que ele tinha uma capa. E a história conta, meu irmão, que o pai dele era um homem que vestia com couro, corinho. Era uma pessoa de uma cultura muito simples. E o pai dele fez uma capa especial para ele. Fez uma capa de couro, pastor Israel. E deu para ele, você sabe por quê, meu irmão? Vamos comigo aqui nessa história. Você sabe por quê? Porque o pai dele saía bem cedo, levava ele e deixava a beira do caminho. A entrada que deixava ele na beira do caminho, na entrada de Jericó, era a entrada onde os feirantes entravam e saíam, ou seja, era um ponto aonde ele podia pedir uma esmola e as pessoas que passassem por ali tinham condição de dar, mas nem todos davam. Mas tinha um dia, meu irmão, que a noite parava fora e o seu pai não ia trabalhando, não tinha tempo de buscar ele. Sabe o que acontece? Ele dormia lá. Nem o frio, nem o relento, ele dormia lá. Tudo que ele tinha, irmão, era o pai dele. E conta a história que o pai dele também não era bem de saúde. Conta a história que o pai dele, irmão, nem sempre tinha oportunidade de buscar. Ele passava a noite no relento, no frio, abandonado, largado. Talvez você estava, irmão, nessas proporções espiritualmente falando.
você e não tem te valorizado como pessoa. Talvez você, mulher casada, talvez o teu esposo é um ímpio e está olhando para você e não tem dado nada, ou vice-versa. E talvez você pensa que você está como aquele moço, à beira do caminho, sem ter nem sequer uma capa para se cobrir. E um belo dia, o seu pai olhou para a situação, deixou ele pela manhã e à noite não deu para buscar ele. E quando foi no outro dia, bem cedinho, o pai dele voltou. Toda a história dele, quando o pai dele chegou, olhou o Bartimeu lá, irmão, praticamente congelado de frio. Congelado de frio, a dificuldade. E quando acordou ele, até pensando que ele tinha até falecido, quando acordou ele, disse que o seu pai só pelo cheiro. Ele abraçou o seu pai. E o seu pai entendeu que nem todos os dias havia possibilidade de buscar ele. Aí foi aí que surgiu a história da capa ou do manto. Preparou-se uma capa, um manto. O pai dele disse: olha, Bartimeu, olha para tu, meu filho querido, e eu vou fazer algo que vai te consolar nessas madrugadas minhas. E fez um lenço e um presente. A partir de então, meu irmão, aquele lenço passou a ser o companheiro de Bartimeu nas madrugadas frias. A partir de então, Bartimeu se cobriu com aquela capa. Mas o tempo foi passando, foi ficando empoeirado e foi se desgastando. Porque era algo muito importante, muito caro, e o pai dele não tinha condição de dar sempre. Porque o pai dele pegava e já repassava, ou seja, o pai dele tirou um lucro do mês inteiro para poder presentear o seu filho. E tinha pessoas que passavam lá e davam esmola para ele. Tinha outros que diziam assim: você não é digno nem dessa esmola, sai para longe de mim. Todas as vezes, irmão, começamos a abandonar, chutar. As pessoas têm olhado para nós com um olhar de desprezo e não têm valorizado o ministério que o Senhor Jesus lhe proporcionou nossas vidas. Eu lembro, irmão, da minha história. Eu lembro de onde Deus me tirou. Hoje eu ando com muita satisfação e de cabeça erguida, porque Deus me tirou pelo lixo. Queridos, até hoje, quando alguém me convida para ir nas suas casas a almoçar, pensa no moço que gosta de comer arroz. Sabe por quê? Sabe por que eu gosto de ingerir arroz, meu irmão? Porque lá de onde eu vim, no pastor Israel, eu não tive a oportunidade de se alimentar do arroz. Eu tive a oportunidade de plantar, mas não de se alimentar. O alimento era só cuscuz, com feijão, escuro. Eu já sofri demais na minha vida. Já passei fome, já passei frio. Eu sei, meu irmão, o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é passar pela porta. E tem um momento ali falando com o Bartimeu. Um dia eu estava à beira do caminho também com você. Mas o mestre passou por mim. Escuta, querido. Diz a Bíblia. E onde Jesus ia, aonde Jesus ia, e uma multidão na frente e uma multidão atrás. E antes que Jesus chegasse em determinada localidade, a notícia chegava primeiro. E alguém passou gritando à beira do caminho, dizendo: Jesus, o homem dos milagres, vem sair da porta de Jericó. Escute, irmão, talvez você não está ouvindo ainda, mas antes que termine essa vigília, você vai ouvir esse mesmo nome passando, dizendo: olha, Jesus vai passar a porta da tua casa, Jesus vai passar a porta da tua família. Aí diz a Bíblia, meu irmão, e quando ele ouviu aquele comentário, ele já não pediu mais esmola. Agora já estava tendo para ver Jesus passar ou ouvir.
Aí alguém foi lá e disse: cala a boca, rapaz. Alguém foi lá e falou: olha, tem milhares e milhares de pessoas em volta desse homem. Tu acha que ele vai parar para te ouvir? Talvez você está aqui e talvez o capeta dos infernos está dizendo que Jesus não vai parar para te ouvir. Aí eu vou dizer para você, em nome de Jesus, é mentira desse dono dos infernos, porque o mestre já está parado aqui, mano. O mestre está parado aqui, pastor. Olha, Jesus já está parado aqui. Você sabe o que é que eu merece? Eu disse: 2 ou 3 vai no meu nome estudo, meu Deus. Então, entre a parte lá, o estava com ele que no meio seja aqui. Pois Jesus está bem. Sabe por quê? Eu não tenho a capacidade de atender a necessidade do altar, eu também tenho a capacidade de atender a tua necessidade. Jesus é sempre esteve no meio dos simples, irmão. Jesus é sempre esteve no meio dos humildes. Jesus é sempre esteve no meio das pessoas que necessitam dele. Ou que necessitava. Agora diz a Bíblia que alguém tentou calar ele e ele não mais forte. Há pouquíssimas vezes na Bíblia você vai ouvir falar que Jesus falou. Pouquíssimas vezes na Bíblia você vai ouvir falar que Jesus falou. Jesus, irmão, eu não aguento ouvir o clamor de uma alma que está necessitada. Vou te dar aqui, meu irmão. Jesus, ele ouviu o clamor também de Mefibosete, porque era Deus. Mas no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo era a palavra. Ele também ouviu o clamor de Mefibosete, ele ia ministrar essa história de Mefibosete. Mas o meu ilustre pastor era uma salvação ali, aí eu vou pegar uma cara para você. E aí Deus me fez aí transferir a mensagem lá para o Novo Testamento. Deus ouviu o clamor daquele moço. Você acha que Deus não vai ouvir o teu clamor? Diz a Bíblia que ele estava numa cidade abandonada, Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Quando Deus quer honrar alguém, Deus honra. Então sabe que o nome de Deus significa destruir toda a vergonha. Toda a vergonha que ficou de Saul, toda a vergonha que ficou de Jonathan, toda a vergonha que ficou do reinado de Saul, em que desobedecido a Deus, toda a vergonha, Deus restituiu através da vida de Mefibosete. O seu nome significa destruir toda a vergonha. Olha, Bartimeu era uma vergonha destruidora, mas quando ele encontrou com Jesus, ele passou a ser destruidor da vergonha. Ele era uma vergonha para Jericó. As pessoas tentaram tirar ele muitas vezes da entrada da porta da cidade, porque ele dizia que ele era um mau exemplo, ele não poderia ficar ali, ou seja, ele era uma vergonha para aquela nação. Mas quando Jesus passou por lá, ele passou a ser a honra daquela cidade. Sabe por quê, meu irmão? Aonde Jesus parar, o milagre acontecia. Aonde Jesus para, o milagre acontece. Aonde Jesus para, o milagre acontece. Agora, meu irmão, Jesus parou e disse: chama ele. Jesus não conhecia a porta dele. Sabe aquele mesmo arrogante que mandou ele para lá? Ele vai dizer: levanta meu olho e me chama, o mestre me chama. A Bíblia diz que ele se levantou, tirou a sua capa. Eu imagino que ele olhou assim para aquele acusador e disse: olha, eu não estou te vendo com meus olhos carnais, mas eu não preciso mais dessa capa. Ele foi um homem corajoso, não. Ele clamou por Jesus. Ele clamou por Jesus. Coragem, atitude e fé. Ele clamou por Jesus, tirou a sua capa e lançou fora. Diz a Bíblia, se levantando, não há atitude. Se levantando porque não adianta. Muitas vezes a pessoa clama para o Senhor.
falar sobre seus pés. O que queres que eu te faça? Jesus ele faz essa mesma pergunta a você. O que queres que eu te faça? Vem, pastor Claudio. Jesus faz essa mesma pergunta. O que queres que eu te faça, ministro? Ei, igreja, o que você quer que Jesus faça em sua vida? Diz aí. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor o que você quer que ele faça. Aí ele diz assim, mestre, que eu veja pelo que eu tomo a ver. A Jesus diz a palavra mais simples ainda. Então veja.